Bom dia a todos. O meu nome é Luís Ferro e dou-vos uma vez mais as boas-vindas a mais um vídeo do canal Chaumbra. E hoje nós vamos abordar um assunto de enorme importância e cujo interesse é transversal a todos os seres humanos, que é precisamente a questão do ego e da construção da personalidade. E quando eu falo em construção da personalidade, o que eu quero dizer é que este processo de individualização, através do ego, acaba por resultar de um conjunto de fatores que ultrapassam em muito a nossa essência. E, portanto, é o ego que funciona como uma espécie de intermediador entre nós e a sociedade, e através desse conjunto de fatores, de normas pré-estabelecidas pela sociedade, acaba por nos ajudar a nos inserirmos num grupo ou numa sociedade. O que isto quer dizer é que uma essência nascida, por exemplo, em Salvador da Bahia, no Brasil, seria muito diferente da mesma essência nascida, por exemplo, no Cairo, no Egito. Ora bem, e o ego funciona igualmente como um intermediador entre o nosso consciente e o nosso inconsciente, servindo como que um filtro que nos impede de conhecer e de aceder ao que quer que esteja no nosso inconsciente e ao que quer que esteja no nosso lado sombra. Portanto, segundo Carl Gustav Jung, o ego é o responsável por nos manter hoje, ou por nos sentirmos hoje, exatamente a mesma pessoa que fomos ontem. E como é que isto se processa? Processa-se através de um conjunto de pensamentos, emoções, sentimentos, padrões repetitivos e ideais que o ego acaba por estabelecer na nossa mente e que nós tomamos como nosso, e é a partir que nós iniciamos esse processo de individualização e aquilo a que nós chamamos eu. No entanto, o Dr. Jung diz também uma coisa muito importante: é que o ser humano, além do ego, é também formado por um self. E o self é como que a sua essência superior, a parte superior da sua personalidade. E que nós só atingimos o caminho da autorrealização, ou seja, só nos autorrealizamos quando conseguimos atingir o self. E o self, qual é o único caminho que o Dr. Jung preconiza para conseguirmos realizar o self? É através do autoconhecimento. E esse autoconhecimento como é que se faz? Esse autoconhecimento faz através da busca e da cura da nossa sombra, dos nossos pensamentos inconscientes, daquilo que nós nem sequer sabemos que existe, mas que nos condicionam todos os dias. Ora bem, e o que é que está exatamente no caminho de nós podermos conhecer o nosso inconsciente e de curarmos o nosso lado sombra? É exatamente o ego. O ego, aquele porteiro, aquele mecanismo que nos deixa aceder ao nosso inconsciente e ao nosso lado sombra e, portanto, não nos deixa curarmos o nosso lado sombra para podermos realizar o caminho do autoconhecimento e atingirmos a autorrealização. Portanto, dissolvermos o ego é algo imprescindível para procedermos a essa autorrealização através do conhecimento. Mas sobre este assunto, eu convido-vos agora a ouvirem as palavras do Dr. Eckhart Tolle, que é um dos maiores pensadores da atualidade, numa tradução realizada por mim. Vamos então escutar. O ego é a fonte dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são criados noutro lugar e simplesmente atravessam o ego. Não existe um ego separado dos pensamentos. A identificação com os pensamentos é o próprio ego. Mas os pensamentos que passam pela tua cabeça estão evidentemente ligados à mente coletiva da cultura em que vives, da humanidade como um todo. Então eles não são propriamente pensamentos teus. Na maior parte dos casos, tu capta-los do coletivo. Então, quando tu te identificas com um pensamento e a identificação do pensamento cria o teu próprio ego, o que significa simplesmente que tu acreditas em cada pensamento que tens e o teu sentido de quem és é aquele que a tua mente está a dizer. As tuas opiniões, os teus pontos de vista, tu dizes, isto sou eu. Algumas pessoas até falam consigo mesmas e dizem, tu és tão bom. Por que é que o mundo não te reconhece? Ou inversamente a tua mente diz,
Tu és mau. Exatamente a mesma coisa. Tu és mau. Tu fracassas em tudo o que fazes, não é? E então tu acreditas nisso. E tu passas a ter uma ideia péssima de ti próprio. Porquê é que tu te subestimas? Porquê é que acreditas nos teus próprios pensamentos? Porquê é que estás a ter estes pensamentos? Talvez os tivesses adquirido durante a tua infância. Talvez a tua mãe estivesse tão estressada que ela dizia: tu és mau. Então tu recolhes estes pensamentos e eles ficam aprisionados na tua cabeça. Pensamentos que ouviste na tua infância tornam-se pequenas formas de energia, tornam-se entidades e ficam presos na tua cabeça e recusam-se a ir embora. E quanto mais tu acreditas neles, mais profundamente eles se vão alojando na tua cabeça. E então algumas pessoas estão presas com algumas entidades muito hostis. E quando eu digo entidade, não é qualquer tipo de assombração, mas que um dos nossos pensamentos é uma forma de energia. E assim sendo, nós podemos chamá-los de entidade. E existem muitas pessoas neste mundo que estão reféns de entidades muito hostis que criticam e atacam continuamente, que elas trazem na sua cabeça e elas acreditam que é isso que elas são e estão continuamente a atacar a si mesmas. E se não estão a atacar a si mesmas, estão atacando as pessoas à sua volta e dizem: eu vou-te dizer quem é que tu és. É claro que o que elas estão na realidade a dizer é: eu vou-te dizer quem é que eu sou. Porque elas projetam o tempo todo. Você já conhece o famoso ditado: nós não vemos as coisas como elas são, nós vemos-las como nós somos. O que significa que tu olhas para a realidade através de um filtro muito pesado e dos teus julgamentos que são condicionados pelo teu passado. Isso torna-se um presente horrível para se viver. É como um filtro, é pior que um filtro. Tu olhas para a realidade através de véus muito escuros. Está tão escuro aqui. Aquilo é um ser humano? Ou o que é que será? Então, essa identificação com o pensamento, acreditar nos teus próprios pensamentos, não ter nenhum espaço fora do movimento desse pensamento. Chegamos outra vez ao ponto vital, é a falta de algum espaço interno. Essa é uma condição inconsciente, completamente inconsciente. Então é sobrecarregado com um ego muito pesado. Tu tornas-te o ego, que não é uma entidade separada do teu pensamento. Ele é formada dos pensamentos com os quais tu te identificaste. E o teu primeiro momento de liberdade vem quando tu percebes que alguns pensamentos têm estado na tua cabeça há muitos, muitos anos e que são apenas pensamentos. E tu não és o pensamento. Tu és a consciência. No meu caso, eu tomei consciência de que eu tinha um pensamento que começou na minha infância. Um dos muitos pensamentos negativos que eu tinha. As coisas más acontecem-me sempre a mim. As coisas más acontecem-me sempre a mim. Quando eu via as pessoas à minha volta, eu pensava: olha para estas pessoas, só lhe acontecem coisas boas. E havia sempre coisas más a acontecerem comigo. E é claro que a tua percepção se torna muito seletiva. Porque quando tu tens um pensamento como este, tu percebes muito mais o que acontece de mal. Porque na nossa vida diária acontecem coisas más a toda a gente. Tu perdes o autocarro, ficas preso no trânsito ou perdes algum dinheiro. É normal. Mas se tu tens aquele pensamento: as coisas más acontecem sempre a mim, estás extremamente sensível a esse tipo de coisas. E elas vêm-te confirmar que o teu pensamento estava correto. E essa é a percepção seletiva da realidade, através do filtro da mente. E a tua realidade vai-te confirmar que tu estavas certo, e não apenas isso. Esse pensamento, ou qualquer pensamento desse tipo, atrai coisas más, atrai coisas negativas. E se tu acreditas que as pessoas são intrinsecamente más, e essa for uma crença profundamente estabelecida dentro de ti, e não percebes que é apenas um pensamento, não apenas irás identificar os comportamentos negativos
quando os encontrares nos outros, do tipo, lá está o comportamento negativo, mas também é muito mais provável que tu vais atrair pessoas que manifestem esse mesmo tipo de comportamento negativo, porque tu serás atraído para eles. Então, é incrível como as pessoas criam o seu próprio mundo. Então, a liberdade vem de sair disso, encontrar um espaço fora do pensamento. E a partir daí, perceber que certos pensamentos são repetitivos e que são apenas pensamentos. Coisas más acontecem sempre a mim. Vejam lá que acabei de pensar isto outra vez. Então, tornar-se livre do ego significa tornar-se livre do pensamento, da identificação com o pensamento. Esse é o fim do ego. Ele pode aparecer ocasionalmente, de tempos em tempos, mas esse, pelo menos, é o despertar. E os teus pensamentos? Quais são os teus pensamentos habituais? Provavelmente são de que eu tenho que fazer sempre tudo certo. Eu tenho de saber tudo, eu tenho de fazer tudo certo. Isso domina-me completamente. E se não fizer certo? Eu fujo. Eu deixo de fazer. Muitas vezes eu já nem tento. Algumas pessoas têm tanto medo de não obter sucesso nas coisas que fazem, porque a sua autoimagem, que deriva dos seus pensamentos, iriam ser prejudicadas. Se eu falhar em alguma coisa, a minha imagem sai prejudicada. Portanto, eu nem sequer vou tentar. E, novamente, isso tem tudo a ver com a tua identidade estar ligada ao teu pensamento. E mesmo o pensamento, eu falhei, é uma mentira. E eu sou um falhado, é uma mentira ainda maior. Tu não falhaste, tu podes simplesmente ressignificar. Eu aprendi algo aqui, ou isto não é para mim. Então, por que acreditar nas mentiras que a tua mente produz? Então, como tu sabes, muitas pessoas vivem com uma mente muito hostil. Mas a motivação dessas pessoas para saírem dessas mentes, eu imagino que seja muito grande. Mas primeiro elas têm que entender que os seus problemas são autogerados, gerados pela mente, não são gerados pelo mundo. Obrigado. Mas então, o que é que isto significa? Ora bem, o que isto significa é que, por um lado, nós não estaríamos aqui se não fosse pelo ego. Foi o ego, através da autopreservação e do instinto de sobrevivência, que nos permitiu ultrapassarmos todos os desafios e todas as dificuldades do passado e atingirmos o grau de desenvolvimento e de sofisticação que atingimos nos dias de hoje. Mas o ego é igualmente o responsável por todo o egoísmo e por todo o desumanismo que pulula atualmente por todo o mundo e por nos sentirmos cada vez mais frios e mais distantes uns dos outros. Mas, nos dias que vivemos atualmente, sob os auspícios de uma nova era, nós não nos podemos deixar aprisionar pelas armadilhas do ego, não nos podemos deixar cristalizar por aquele velho eu que julgamos durante tantos anos falsamente sermos nós. E temos, portanto, que ir de encontro ao nosso verdadeiro eu, ao nosso self, à nossa essência e deixarmos-nos envolver pelos auspícios desta nova era, pelos auspícios da era de Aquário, que está, digamos, a desenvolver-se por todo lado e que nos traz uma maneira completamente nova e revolucionária de sermos e de sentirmos. E, portanto, se alguma chavão, se alguma ideia base poderia ficar do vídeo de hoje, eu diria que seria a seguinte: nós não somos os nossos pensamentos, nós somos a consciência para lá desses pensamentos.
foi este o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Se entenderem que existe algum amigo vosso ou alguma familiar que possa beneficiar deste conteúdo, eu peço-vos para compartilharem com ele. E eu, por mim, despeço-me de todos vocês. Até ao próximo vídeo do canal Chambra. Bom dia a todos.